Bom, vamos lá então. Muito bom dia. Bom dia a todos que eventualmente nos assistirão depois. Nossa missão de hoje, como eu havia comentado na aula passada, é a gente resolver a atividade de vocês, justificar as respostas, as notas, e a partir disso também abrir a possibilidade de eventual correção, tá? Na última avaliação, nas últimas que vocês fizeram à distância, eu fiz um processo de correção em que, para cada questão que eu corrigia, eu fazia um comentário, uma justificativa, dizendo o porquê da sua nota estar adequada ou não. Bom dia, Marisa. Comecei aqui, já estou gravando, estou só fazendo as introduções. Bom dia. Só retomando que a gente tem a missão hoje de fazer a correção da atividade, justificar as notas e abrir também a possibilidade de revisão, em sendo o caso. Dessa vez, eu fiz uma forma diferente de correção, porque nas avaliações anteriores, eu parava para cada questão que eu corrigia de cada aluno, eu fazia um comentário indicando a nota, o porquê dela está adequada ou não. O que eu percebi, no entanto, que isso se tornou um pouco contraproducente. Primeiro porque nem todo aluno ou aluna, isso sim, não tem nada a ver com isso, é legítimo, não tem interesse em ver o feedback. A pessoa fez, está corrida, sei lá, não quer ver. Então, eu acabava tendo o trabalho de fazer feedback para muitos alunos, embora a turma de vocês seja pequena, eu adotava esse método para todo mundo, sem que todo mundo fosse analisar aquilo. E outro ponto é que também, às vezes, o aluno tinha uma nota máxima. E eu, como eu já começava fazendo comentários, eu fazia, teve turma com 10 questões que eu fiz 10 comentários e todos estavam certos. Então, seria um aluno que tirava nota máxima e um aluno que nem teria comentário. O comentário seria parabéns. Porque se você tirar nota máxima, tudo que está ali é porque está correto. Então, não tem por que eu ficar justificando. Então, eu fiz o inverso. Então, dessa vez, eu corrigi, vocês já estão com as notas de vocês lançadas. E aí eu fazer o oposto. Quem quiser, quem tiver interesse, me manda um e-mail, me dá um alô, que aí eu encaminho a avaliação individual para saber e para eventualmente pedir para que a nota seja adequada. Então, eu só fiz isso e possivelmente vai ser o método que eu vou adotar para a prova de vocês também. Outro ponto importante, estamos no escuro ainda sobre a prova. Eu queria hoje já falar, a gente já discutir a prova, já dar orientações sobre como vai ser, mas a gente ainda não tem nada nesse sentido. Eu estimo que até segunda-feira que vem a gente deve ter orientações a esse respeito, porque semana que vem já é uma semana mais curta em razão de feriados, e da semana do dia 15, vocês, em regra, já teriam provas presenciais na unidade. Então, eu acho que aí no comecinho da semana que vem deve sair, possivelmente, nova prorrogação e orientações sobre como as provas de vocês se darão. Então, a gente só vai corrigir o trabalho de vocês, indicar o padrão de resposta esperado, e espero que na aula que vem a gente passe a prova e já conclui de forma definitiva o semestre, pelo menos em termos de avaliação. Outro ponto que eu quero fazer antes da gente começar é retomar uma coisa importante. Vou jogar minha tela aqui para vocês. Bom, deixa eu fechar esse aqui que eu estava mexendo. Vamos lá. Para que também não reste dúvida, é sempre bom a gente retomar as formas de avaliação. Está até pintado aqui para vocês já. Nós temos no total, no semestre, 4 avaliações. A essa altura aqui da disciplina, a gente já cumpriu 3 delas. Então, já foram 3/4 do sistema de avaliação de vocês. Falta apenas essa prova, que no início do semestre tinha previsão para o dia 17 de junho, possivelmente será feita à distância. Então, você já tem essas 3 composições de nota, e aí o que sempre gera dúvida, vocês têm que atingir 2 critérios, que você já sabe, mas é bom também que os colegas, se eventualmente assistirem depois, tenham isso reforçado. Vocês têm que ter pelo menos 6.000 pontos somados todos os meios de nota, todas as fontes de nota, então prova, atividade em sala. Agora vocês estão... Aliás, isso aqui está até diferente, né? Porque depois teve aquela alteração. Vocês têm ponto de atividade virtual do AVA, e esse trabalho aqui está valendo só 1.500. E o AVA de vocês, eu acho que vai valer 2.000.
Não vai valer mais, porque essa aqui valeu menos também. Acho que de vocês, se eu não me engano, tá, sim, de possíveis 14 mil. Alguma coisa, o AVA eu não vou dar certeza, mas a primeira foi 1.000 e agora foi 1.500 pontos. E então a gente cumpriu essas aqui. O que não muda para ninguém é a nota de prova, 1.000 no começo e 4.000 agora. Isso, professora. A gente teve o trabalho que valia 1.000 e depois 1.500, né? Totalizando 2.500. 2.500. Atividade de sala de aula, né? Aí nós temos a atividade virtual, que vai valer 3.000. São três, aqui que eu fiquei na dúvida agora, mas são 3.000 mesmo, da atividade 3 virtual, né? 3.000 totais. Isso. Possíveis 3.000. Então beleza, é isso mesmo. E aí vocês teriam condições de atingir até 14.000, lembrando que o que exceder 10.000 é 10 de qualquer forma, tem que tirar 6 aqui, pelo menos 1.500 na prova. Aqui, como a gente está numa disciplina de nível 1, sim, é bem tranquilo tirar 1.500 somando as duas provas, né? Se você tirar metade da primeira prova, você tirou 500 na primeira, se você tirar só mais 1.000 agora na segunda, que vale 4.000, se tirar 1.000, é um quarto da prova, é 25% da prova, você já tem condições de ser aprovado por esse critério aqui. Só que tudo somado tem que chegar a 6.000. Se você, eventualmente, não consegue atingir esse critério, você vai para exame direto. A não ser que você tenha perdido alguma prova e vá fazer a prova substitutiva. E aí você vai no exame, as suas notas de atividade em sala de aula se mantêm, e aqui é zerada as notas de prova, e você vai fazer uma prova que vai valer, se eu não me engano, esses 5.000 pontos mesmo. E aí você tem que tirar o mínimo de todo modo. Então, mas 1.500 do universo de 5.000 é uma porcentagem bem baixa. Então, a disciplina, por ser nível 1, e por ser uma disciplina que é geralmente ofertada no primeiro, no segundo semestre, ela tem esse critério de avaliação que é bem mais light. Embora no conteúdo eu não tenha tido a vontade de ser light, a avaliação dela é tranquila. Então, espero que todo mundo seja aprovado, que a gente não tenha problemas. Só reforçando, pessoal, a gente tem formalmente hoje a informação de que no dia 15 a gente retorna. Mas como eu disse na aula passada também, as avaliações elas vão todas acontecer normalmente, a gente vai até o fim de junho, acho que até a primeira semana de julho, possivelmente, fazendo as provas. Então, ainda que exista uma prorrogação da suspensão das atividades presenciais, a gente ainda vai ter substitutivo, a gente ainda vai ter exame. Então, esse semestre ele todo deve seguir o fluxo normal dele, ainda que a gente não retome as atividades presenciais. Então, já cumprimos 3/4 da nossa avaliação, falta apenas a prova final, que vale 4.000 pontos. Outra questão, o que vai cair na prova de vocês? O que eu vou cobrar? Embora eu ainda não tenha feito a prova e não tenha recebido orientações para isso. A gente vai cobrar os assuntos do segundo bimestre, que nós estudamos a idade contemporânea, que a gente também colocou no slide como idade moderna pós-Revolução Francesa, história do direito no Brasil e história do direito na América Latina. São esses 3 tópicos. Eu, muito possivelmente, vou fazer uma prova com 4 questões apenas, e não com as 10 da última vez, porque eu recebi feedback de vários alunos reclamando que foi uma prova muito cansativa. E assim, vocês querendo ou não, vocês têm, sei lá, 5 dias para fazer 5 provas, então vocês têm que ter ali um dia, 3, 4 horas que vocês teriam disponíveis para fazer a prova. Então, eu vou pensar na prova que vocês consigam fazer em 3, 4 horas. E também que se adeque à distribuição dos 4.000 pontos e dos conteúdos que nós estudamos. Então, possivelmente, a gente vai ter 4 questões valendo 1.000 pontos cada uma. Então, nós temos 3 assuntos para cobrar, alguns dos assuntos vai ser cobrado 2 vezes em 2 questões. Mas vai ter uma questão por assunto e algum assunto eu vou tirar mais de uma questão, possivelmente com essas 4 questões valendo 1.000 pontos. Mas aí na semana que vem, espero eu que a gente converse só para concluir isso e falar sobre a prova. Então, pois bem, 1.500 pontos possíveis, vocês fizeram a atividade, acho que teve um aluno só que não entregou a atividade, eu não vou me lembrar o nome dele, mas dos matriculados, todo mundo chegou a entregar. Notei que talvez a dificuldade de acompanhar as aulas tenha sido uma questão, porque teve uma pergunta que foi a campeã de
Deixa eu fazer como se eu fosse responder. De erros, que eu acho que mais quem conseguiu acompanhar as aulas, que conseguiu desenvolver bem, mas está aqui. Essa aqui era a atividade de vocês. Vocês clicavam no link e iam encontrar isso aqui. 1.500 pontos, data final, meio e meio em caso de dúvidas. Então, vamos lá. Vamos fazer como se a gente fosse responder. Meu nome do quarto semestre. Professor Guilherme, as suas outras videoaulas de IED, né, que é Introdução ao Direito, né? Está disponível no YouTube também ou só passa o link para os seus alunos? Como é que funciona? Não, está disponível. Se você entrar, deixa eu até entrar aqui, ó. Ah, eu quero. Nós tivemos... Se você entrar e quiser, a gente fez 2 aulas de ED. Perceba como o YouTube é tomado por desenho de criança com o celular. Nós não tivemos um semestre produtivo em ED de jeito nenhum quando a gente A IED às vezes é bem... Nossa, foi um professor muito conturbado, assim, a aula dele. E foi uma coisa que a gente até chegou a conversar, que às vezes essas disciplinas introdutórias são tidas como subdisciplinas, ninguém quer. E aí fica uma coisa meio assim, sem tanta... Mas são excelentes para o entendimento você pegar o fio do IAD. É muito interessante, é muito importante, eu acho. Aqui tem até um vídeo duplicado. Calma aí, depois eu vou ver porque está duplicado esses vídeos aqui. Mas se você entrar, Marisa, no link do canal, posso até te mandar por WhatsApp, se você não tiver fácil aí, você vai ver que tem... São 2 aulas, basicamente. Uma de teoria da norma e uma de teoria do ordenamento e hermenêutica, que foi o que deu tempo de conversar com o pessoal só do primeiro. Esse aqui está tudo replicado e aqui é correção de atividade, que é praticamente a mesma atividade de vocês. Mas tem essas 2 aulas aqui, que eu desenvolvi com eles esses assuntos de IED. Se entrar, ela é diferente, está até branquinha a capinha que eu fiz. Se você quiser os slides também, pode me dar um alô. Eu coloquei uns vídeos também no AVA bem legais, que ajudam a compreender melhor a disciplina. Só me dá um alô que eu te mando esse material também, sem problema nenhum. Mas tá aqui, tá público, só parar e acompanhar, se você tiver um tempinho. Tá, perfeito, obrigada. Então aí, a gente está respondendo a atividade de vocês. Meu e-mail, meu nome. Aí sempre tem um aluno que não coloca o nome dele, aí ele vai e coloca só o semestre. E aí, da turma de vocês não aconteceu isso, mas sempre tem. Aí, na prova, no trabalho escrito, eu até comparo letra e tal, acho. Agora, no negócio digitado, eu tenho que tentar identificar o e-mail da pessoa para saber quem é. Mas a gente não teve esse problema com a turma de vocês. E aí, pessoal, a gente teve 3 questões, 500 pontos cada uma, totalizando 1.500 pontos. A primeira questão foi uma questão que eu acho que a gente teve muita nota parcial. Poucas notas foram notas cheias, conseguiram os 500 pontos. Por quê? Porque eu estou fazendo aqui 2 perguntas. Então, para que você atinja a nota total, você tem que me responder as 2 perguntas. Quando eu corrijo uma questão assim, eu atribuo 250 pontos para uma pergunta e 250 pontos para outra pergunta. Então, o que aconteceu aqui? Teve gente que só me falou o que era a divisão de poderes, mas não me disse como foi feita essa divisão pelo Brasil em 1824. E teve gente que fez o oposto, que foi falar como a Constituição de 1824 previa a divisão de poderes, mas sem explicar o que é isso, qual é o fundamento e por que chama a atenção a forma com que a Constituição de 1824 fez essa divisão de poderes. Então aqui a gente teria que lembrar, isso aqui, embora a gente tenha visto na aula de História do Direito do Brasil, tem absolutamente tudo a ver com aquela aula em que a gente falou um assunto anterior, que era a Revolução Francesa, que era o surgimento de constituições, que era o surgimento da lógica de divisão dos poderes. Porque a gente viu que, a partir lá da doutrina do Montesquieu, no espírito das leis, com o escopo, com a finalidade de limitar o poder, eu divido ele. Faço isso em legislativo, em judiciário, em executivo. Cada um com a sua função, e aí
O meu objetivo, o meu fundamento, a minha razão, o meu porquê é limitar o poder. Então, tem os 3 poderes, cada um com as suas funções e sempre um realizando sobre o outro. Nós vimos que isso aqui surge num contexto em que eu estou falando em ascensão da burguesia. E a burguesia que surge, que assume o poder para acabar com aquelas monarquias despóticas, para acabar com os estados absolutistas. Então, tudo isso aqui surge com a finalidade de não permitir mais que eu tenha um estado muito forte, que eu tenho um estado tão autoritário, que eu tenho um estado com poder concentrado. Eu só tenho poder concentrado e quero limitar ele, o que eu faço? Eu diluo. Em vez de eu ter uma só figura que realiza o poder, uma só instituição, eu vou diluindo. Quanto mais gente eu tenho exercendo o poder, menos concentração, menos abuso, menos possibilidade de mau uso do poder eu tenho. Então, essa lógica é a lógica que a gente viu no surgimento das constituições, no momento histórico jurídico posterior à Revolução Francesa, que é influenciado pelo iluminismo. Só que aí você vai ver que essas ideias todas vão ser aplicadas, vão atravessar o oceano e vão chegar aqui no Brasil. E vão chegar aqui no Brasil até após a independência do Brasil. Aqui o Brasil não mais utiliza o direito português. Essas ideias vão chegar aqui no Brasil, e aí a gente vai ter nossa independência em 1822, e em 1824 vem a nossa Constituição. Brasileira de 1824. Nossa primeira Constituição, que ainda era uma Constituição que estabelecia um regime monárquico. Nós ainda não tínhamos uma república. Só que quando essas ideias da Revolução Francesa, do Iluminismo chegam no Brasil, o Brasil vai falar, eu sou descolado, eu sou atual, e eu também faço divisão de poderes. Eu também vou dividir os poderes aqui no Brasil em legislativo, em judiciário e em executivo, porque eu estou seguindo um pensamento mais atual que existe no mundo hoje. Só que a lógica é limitar o poder, nós erramos nisso. Por quê? Porque o Brasil ele vai criar uma figura completamente incompatível com a divisão de poderes, que é o quarto poder, que é o poder moderador. Então, se eu tinha a finalidade de limitar o poder, que sentido faz eu falar que Dom Pedro I ele vai ser, ao mesmo tempo, chefe do executivo e vai exercer um poder que está acima dos outros dois, que vai controlar, que vai moderar a atuação do legislativo e do judiciário. Então, o Brasil faz isso, faz a divisão de poderes, mas faz de conta. Faz formalmente, mas faz sem realizar uma divisão de poderes que tenha condições de realmente controlar o poder. Porque não faz sentido nenhum. Eu continuo tendo o imperador com todos os poderes concentrados na mão dele. Não tem diferença nenhuma entre eu não fazer divisão de poderes e eu fazer divisão de poderes, mas colocar um poder acima do outro. Eu continuo tendo a concentração. Então, essa lógica aqui, que era a lógica que eu queria que vocês explicassem para mim na questão 1. Perceba que a gente faz aqui até a interseção entre aquela nossa conversa sobre Revolução Francesa e depois sobre direito no Brasil. Então, para eu responder a questão 1, eu preciso responder essas duas questões. Então, qual o fundamento? Eu nem sei o que eu fiz. Estado Eu vou te pedir depois, professor, o feedback, sim, porque a gente não ficou com esse trabalho por ele ser online, né? Sim, sim, pode pedir, pode pedir. Tá.
E aí, não, até te mando agora essa fala, nós dois aqui conversando praticamente, então, sem problemas. É a limitação... Com sentido. Engraçado, professor, que parece que isso aí está tão recente, né? Tão atual no momento que estamos vivendo, né? Sim, sim, isso Não, aqui é um dos grandes problemas que a gente tem até hoje. Como sim, lidar com essa divisão de poderes? sim, Todas as grandes crises que nós temos geralmente envolvem um poder tendo prevalência sobre os demais. Da discussão que se tem, você está mandando mais do que eu, não, você está mandando mais do que eu. Então isso é extremamente atual. Isso até hoje a gente tem muitos problemas que envolvem como se dá essa harmonia entre eles, como se dá essa divisão. E a lógica é exatamente a mesma. Se eu tenho alguém reclamando, olha, eu não posso, não estou conseguindo exercer minhas funções porque eu estou sendo limitado por um outro poder. A lógica é, opa, eu estou quebrando a estrutura de divisão de poderes. Se eu tenho alguém que está mais forte. E quando a gente fala aqui em divisão, até como Montesquieu pensou, tirando da conversa só esse exemplo que não fez sentido em 1824, é que eles sempre estão aqui na mesma linha. Se eu tenho algum poder que extrapola essa linha, alguma coisa está errada. Eles sempre têm que estar parelhos. Se eu tenho algum poder que está subindo aqui, eu tenho uma relação em que eu estou tendo abuso, em que a minha lógica de contenção do poder está falhando. Alguém está exercendo poder demais, mais do que devia. Extremamente atual. Bem feita a sua consideração. Então, basicamente, isso aqui, a palavra-chave na resposta de vocês tinha que ter limitação. Limitação ou algum sinônimo. Limitação, contenção ou alguma variante. Então, a lógica, o fundamento que está por trás é limitar o poder. E aí, como o Estado brasileiro fez isso? E aí vem essa noção paradoxal. Pode colocar contraditoriamente... Brasileira de 1824 estabeleceu a divisão de poderes em 4. Legislativo, judiciário, moderador. Mas dando ao poder de destaque dando ao poder moderador, a gente pode acrescentar. É só me explicar basicamente isso, que eu vou ter 4 poderes, e que isso não condiz com a lógica da própria divisão de poderes. Então, quem tirou os 500 pontos foi quem, de maneira adequada, me falou qual é o fundamento e conseguiu fazer esse link com a Constituição de 1824. Falou, opa, mas tinha alguma coisa errada na Constituição de 1824, porque ela, embora faça divisão de poderes, ela não consegue criar um mecanismo constitucional para fazer a limitação do poder. Então, a lógica esperada era essa. E muito bem colocada a sua contribuição, a sua consideração, que como isso é atual, inclusive. Como a gente vê até hoje desdobramentos disso aqui, por questões mal resolvidas na forma de criação de mecanismos entre os poderes, de relação entre eles. E que sempre que o poder está acima ali da linha média,
tem alguma coisa errada acontecendo. Né? Um presidente querendo um poder soberano, né? Não tá certo? É incrível, né? Sempre que um poder se falar ali, opa, tô acima dos demais, eu posso mais do que os outros, tem alguma coisa errada. A gente vai voltar para o modelo de governo de 500 anos atrás, de 700 anos atrás. A gente vai voltar para o modelo imperialista, por exemplo. Justamente, muito bem observado, Marisa. A questão 2 foi a questão que acho que até a maioria nem respondeu a 2. Porque e a 2 teve uma confusão que a maioria dos alunos, eu fiz essa mesmíssima pergunta para o pessoal do primeiro, e os alunos começaram a me responder o que são direitos civis e políticos e o que são direitos sociais, econômicos e culturais. Só que assim, eu não pergunto isso. Eu pergunto qual é a relação que foi estabelecida entre essas duas classes de direitos no Estado Novo, que foi nosso primeiro período ditatorial propriamente dito no Brasil, que é aquela ditadura estabelecida por Vargas a partir de 37. Ele faz isso de 37 até 45. Então, eu coloco para vocês entre parênteses o que são esses direitos. Eles estão aqui, exemplos deles, e eu pergunto qual a relação que se estabelece entre eles. Porque existe uma relação, a gente conversou sobre isso em sala de aula, também está até no slide que eu deixei para vocês, deixa eu até para vocês. Primeiro, para que eu consiga controlar uma determinada população, determinado povo, eu não posso permitir que eles exerçam direitos políticos, porque senão eu vou cair. Porque no momento em que eles ficarem descontentes comigo, eles, por meio do exercício do voto, vão me derrubar. Então, o que eu, como ditador, tenho que fazer? Eu tenho que sufocar, eu tenho que suprimir os direitos políticos. Eu tenho que impedir que as pessoas consigam manifestar a sua vontade por meio do voto, por exemplo. Eu tenho que impedir que exista oposição política minha, eu tenho que caçar mandatos, eu tenho que proibir que os meus desafetos consigam ter espaço político, eu tenho que impedir que o direito ao voto seja amplo, de maneira que as pessoas consigam me destituir por meio do voto. Então, se eu estou falando de uma ditadura, eu vou necessariamente falar de um período em que esses direitos civis e políticos eles são sufocados, eles são suprimidos. Porque se eu sou um ditador e eu permito esse clima de oposição das pessoas, os meus adversários me confrontarem, eu tenho ali uma pedra no meu sapato, eu tenho ali uma situação que me é desfavorável. Então, para que eu consiga estabelecer uma ditadura, eu preciso suprimir direitos civis e políticos, eu preciso suprimir direitos de primeira dimensão. Isso é clássico, isso a gente vê desde que o direito surge. O que o Vargas faz de diferente, no entanto? O Vargas ele consegue estabelecer algo como se fosse uma política do pão e circo. Porque se eu te impeço de realizar seus direitos políticos, isso seria ruim, isso chamaria atenção de maneira negativa, eu, em contrapartida, vou te conceder direitos sociais. Eu vou te conceder direitos trabalhistas. A CLT surge na era Vargas. Eu vou te conceder direitos previdenciários. Então, a sensação de bem-estar que as pessoas têm, ela cresce, ela aumenta. Então, por que eu vou incomodar esse governante que está me garantindo tanta coisa? Porque imagine como era a vida de alguém que antes não tinha direito à jornada de trabalho limitada, que não tinha final de semana de descanso, que não tinha um salário mínimo. Essa pessoa, à medida que ela vai tendo contato com esses direitos, ela vai se sentindo uma condição de vida melhor. Isso é natural. Então, de forma muito perspicaz, é estabelecida uma forma de ditadura em que, ao mesmo tempo em que eu suprimo os direitos de primeira dimensão, eu concedo para alguns grupos os direitos de segunda dimensão. E aí no slide dá até um trecho que fala. Teve até gente que copiou isso aqui. E tá errado? Tá errado. Especialmente se tivesse colocado em gente copiou. Mas, esse período da Era Vargas, o Estado Novo, que é exclusivamente o período de 37 a 45, porque Vargas começa, apesar de começar ali numa quebra daquele regime da política do café com leite, dele vir não recebendo os votos de acordo com o sistema da época, ele começa bem, relativamente, mas em 37 a coisa desanda.
E aí eu tenho de 37 a 45, eu tenho o estabelecimento desse período ditatorial, em que eu vou ter concessão de direitos sociais para determinados grupos e a supressão dos direitos civis e políticos. E aqui tem até um trecho que está no slide também, que justamente fala dessas violações aos direitos civis e políticos, sobretudo dos opositores, que eram presos, exilados, torturados. Então, isso aqui tem muito a ver com a supressão dos direitos políticos. Só que, em contrapartida, Vargas era um baita de um populista. Ele conseguia agradar as pessoas com a concessão desses direitos também. Então, aqui a relação que se estabeleceu entre essas duas classes de direitos, deixa eu ir fechando, senão eu me confundo. Novo. Marcado. Era mais ou menos essa relação que eu queria que fosse exposta por vocês. Aqui, eu acho que até boa parte dos alunos deixou de responder. Eu acho que do quarto, acho que nós somos em 5 matriculados. Acho que a gente teve 2 respostas no máximo desse aqui. Acredito que as 2 que foram dadas também estavam adequadas. Mas essa era a relação. Então, aqui eu senti que quem não assistiu a aula ou não viu esse slide, pelo menos, não teve dificuldade até em entender o que era esperado na resposta. Mas era essa relação. Era esse mecanismos de jogo entre essas classes de direitos que permitiu com que essa primeira ditadura que o Brasil conheceu fosse bem sucedida. Aí a questão 3 era a questão tranquila, embora a gente também tenha visto alguns acidentes. Mas aqui, mais uma vez, aqui está bem explícito. Tenho questão ponto A e tenho ponto B. 500 pontos, eu preciso que você me indique as 2 respostas para somar os 500. Indicou só uma 250, indicou só outra 250. Então, primeiro é simples, era indicar a qual movimento da história do Brasil se refere o desenho abaixo. E aí a gente tem aqui a representação de uma fase que foi muito importante, que marca o fim da ditadura militar, que é o movimento que está até escrito aqui, ó, estava fácil de identificar, que é o da Diretas Já. Então, o que foi esse movimento? Então, na 5A, a gente pode falar
diretas, eleições diretas, e já porque é agora. Porque a gente acompanhou durante todo o período de ditadura, desde 64 até 85, que eu não tinha possibilidade de escolher meu presidente. A gente tinha a possibilidade de escolher de maneira limitada representantes no Congresso, e esses representantes no Congresso é que faziam essa escolha junto com o comando militar do país de quem seria o presidente. Então a população não tinha voz em quem seria o presidente. Isso era feito de maneira indireta, isso era feito de maneira sem permitir com que existisse democracia real. Até que depois de uma grande crise financeira, depois de o movimento não conseguir mais se sustentar perante o povo, vai todo mundo para a rua e falar, opa, eu quero votar para presidente, eu quero ter eleições diretas, sim. Então, esse movimento, então aqui a questão A é, qual movimento? O movimento das diretas já, que vai se dar no fim do período da ditadura militar, ali nos últimos anos, e as pessoas pediam que fosse aprovada pelo Congresso essa emenda à Constituição. A emenda à Constituição foi aprovada? Não, não foi. As eleições foram indiretas. Mas o que é importante? Por que esse movimento faz com que a gente tenha reflexos jurídicos muito importantes? É o que a gente vai observar, que está aqui até aqui na B. É porque, por mais que a emenda não tenha sido aprovada, eu vou ter a eleição de um civil. Eu vou ter a eleição do Tancredo, que morre, que aí é substituído pelo Sarney, e assim que o Sarney assume, eu começo a ter os trabalhos pela nova Constituição. Eu começo a ter o desenvolvimento de trabalhos para que o Brasil seja refundado, recriado a partir de uma nova Constituição. Então, eu posso falar que, mesmo com a não aprovação da emenda à Constituição, o movimento contribuiu para a eleição de um presidente civil. Sucedido por Sarney e, consequentemente, para o início da lista sem promulgação eu poderia falar que, ainda que indiretamente, esse movimento ele vai contribuir para que surja um esforço em prol de uma nova Constituição. Então, a resposta esperada aqui na B era que vocês trouxessem que, olha, as diretas já, mesmo não tendo conseguido aprovação por meio do anseio popular da emenda à Constituição, ela vai trazer esses reflexos para o fim do regime militar. E para o início, ainda que indiretamente, para o início dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, que vai culminar com a edição da nossa Constituição atual, lá em outubro de 88. Então aqui eu precisava que vocês identificassem, a partir do desenho, de que movimento a gente está conversando. Acho que quem assistiu a aula consegue identificar. E a partir disso, descrevendo o movimento, falar que reflexos jurídicos teve essa movimentação, essas manifestações populares. Então, aqui o esperado era esse, aqui eu acho que foi... Aqui essa questão foi mais acertada do que a 2, por exemplo. E aqui a primeira foi ok, mas tinha 2 perguntas, a gente respondeu só uma. Então, até aproveitando para fazer esse resuminho que a gente viu sobre a história do Brasil, esses pontos importantes, a gente falou aqui de Brasil Império,
primeiros anos do Brasil independente, que até faz um link com a última aula que a gente falou sobre história do direito na América Latina. E aí, a partir disso, o Brasil se torna independente, tem legislação própria, vai fazer esse jogo com a Constituição de 1824. Mais para frente, nós temos na era Vargas o surgimento do Estado Novo, que foi um período ditatorial marcado por essa relação entre esses direitos. Eu nem sei se eu falei para vocês, é ponto interessante, eu acho que eu não falei isso para vocês na aula que a gente teve. A Constituição de 37, ela tem um apelido. Ela é conhecida como Constituição Polaca, porque ela foi influenciada por uma Constituição ditatorial da Polônia que vigia na época. Então, ela tem esse nome. Tem gente que diz que, na verdade, polaca seria uma referência à prostituta, que a Constituição seria uma Constituição vendida, mas isso não é tão bem aceito. O que a gente tem que estar nos livros de maneira segura é que o apelido dela é polaca, porque ela teria essa influência na Constituição polonesa. Então, às vezes é bom para ajudar a lembrar. 37 é a Constituição polaca, a Constituição ditatorial, que traz essa relação aqui entre os direitos de primeira e segunda dimensão. E aí, mais recentemente, a gente vem para a fase do fim da ditadura e a fase do nosso atual momento constitucional, que surge com a edição da Constituição de 88, só não está mais tão atual assim, porque a Constituição já completou mais de 30 anos, né? E a gente vem assistindo de maneira sucessiva todos os desafios que a Constituição vem enfrentando desde então, especialmente nos últimos anos, meses, enfim. A Constituição está aí, se mantém forte. Esse é um elogio que é muito feito à Constituição, é uma das Constituições que mais está durando. Está passando por momentos de muita instabilidade política, mas é uma Constituição que tem segurado as pontas em relação a todas as intempéries que tem enfrentado. A Constituição que mais vigiou foi a Constituição de 1824, até hoje, que ela durou mais de 80 anos. Mas esse é o nosso contexto de hoje, essas eram as ideias das atividades de vocês. Alguma dúvida? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, Marisa, eu vou disponibilizar, vou até mandar aqui para mim agora. Eu vou disponibilizar isso aqui para vocês. Isso é importante, né? Também, então, quem quiser acompanhar, se eu não errar esse negócio aqui, tá, eu vou fazer a impressão, aí um caminho para vocês, e também vou deixar disponível, o vídeo vai estar disponível no YouTube também. E aí, próxima aula, a gente vai falar sobre prova. Querendo ou não, de algum jeito ou de outro, a gente já vai passar os encaminhamentos finais para avaliação de vocês e o itinerário é esse. Tudo certo? Alguma dúvida, alguma questão? Tudo tranquilo? Então, beleza. Muito obrigado pela companhia, pela presença, pela interação. Até quem chegou depois, Ariana, Tari, obrigado pela participação de vocês. Todo mundo que eventualmente nos veja posteriormente. Foi um prazer, como sempre. Bom resto de semana para vocês e até a próxima. Nós que agradecemos, Bom dia, professor. Obrigada.